Gente, já é quase carnaval e aqui estou eu para gravar os melhores livros do ano de 2022, né? As minhas melhores leituras. E tem de tudo, gente. Vocês vão ver que eu sou uma leitora atrapalhadíssima. E não foram tantas leituras que eu fiz, mas as que eu fiz foram muito marcantes, extremamente marcantes. E vou explicar os motivos pelos quais eu trouxe elas aqui pra indicar pra vocês. Mas antes, não deixem de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, comentar os livros que você já leu, enfim. Eu vou começar com o meu xodozinho, né? Um livro infantil, que eu acho que todo mundo tem que ler, não só ler para uma criança, ler com uma criança. Eu não esperava nada do livro, minha gente. Quando eu li, eu me emocionei. Porque, eu não sei se eu posso... Como é um livro curto, não sei se eu posso mostrar, mas acho que sim, né? É um menino que ele quer ser uma sereia, e ele vai se transformar numa sereia, gente. E o mais legal desse livro é essa rede de proteção, rede de acolhimento, dele realizar esse sonho dele, né? Livro com uma temática LGBTQIAP+. Recomendo muito, foi o meu top 3 de leituras do ano passado. E, enfim, ele é curto, tem ilustrações belíssimas. A Cor Púrpura. Essa belezinha, gente, tava há 3 anos na minha estante, comprado lá, largado. Acho que eu não gosto muito da diagramação dele, então eu sempre ficava com preguiça de pegar ele pra ler. E aí eu falei, não, vou dar uma chance. Eu fui pra praia no final de semana, acho que era sábado, domingo. E, minha gente, eu não conseguia entrar no mar. Eu amo ir pra areia. Eu não conseguia, eu quis ficar dentro do apartamento lendo esse livro, porque eu não conseguia parar de ler essa história. Eu fiz resenha e eu vou colocar o link pra vocês assistirem. Mas é um livro intenso. A gente conhece uma personagem desde a infância dela, uma infância muito sofrida, né? Lembrando que é um contexto Estados Unidos, um contexto bastante racista. Então a gente vai ver ela passar por diversas violências ao longo da vida dela inteira, e a gente vai ver essa emancipação dela se empoderando, se apaixonando por outra mulher, se empoderando junto com essa outra mulher, nesse contexto estadunidense, racista, enfim. E é muito bonito. Então tem várias discussões muito importantes neste livro, tanto que virou um musical, virou um filme, é um livro aclamadíssimo, e se você teve essa sensação assim de... Parece que um livro é legal, mas eu não sei se eu acho que eu tenho preguiça de ler. Eu também me senti assim, até que eu peguei ele e me apaixonei. Acho que é um dos livros mais lindos e motivadores que eu já li na minha vida. Motivador porque eu me inspirei muito nessa personagem pra reconstruir muitas coisas na minha vida. Claro que não podia faltar o Avesso da Pele. Eu desafio alguém a ler Desafio da Pele e não colocá-lo no ranking de melhores livros do ano, porque não dá, gente, é um livro extremamente incrível. Esse livro é uma revolução. Eu não conhecia, nunca tinha escutado ninguém falar dele nas redes sociais, e eu via ele sempre na livraria, assim, tipo, legal. Aí um dia eu vi, né, nossa, um homem negro numa piscina, vou pegar ele e ler aqui a capa de trás. Aí eu li, um romance sobre identidade e relações complexas, sobre raça. Aí eu falei, gosto disso. Aí eu peguei, eu li e falei, por que eu não descobri esse livro antes, gente? Eu tava realmente perdendo tempo de não ter lido este livro. Porque não é só o jeito que a história vai se tecendo, mas como o autor escreve ela. Porque é um livro que um filho escreve sobre a vida do pai dele. Então o livro ele é em primeira pessoa, mas também em segunda pessoa. E isso é super interessante. O livro, ele vai realmente retratar uma teia de relações raciais complexas da realidade brasileira. Então a gente que lê, que é brasileiro, vai entender essas questões. E não vai entender no sentido, meu Deus, eu sei, é isso mesmo. Mas também pessoas brancas que vão ler e falar, caracas, já vivi isso, já vivi essa relação racial complexa. Então é um livro que a gente vai se identificando ao longo de várias questões de família, de relacionamento. E o pai desse menino, a gente já sabe, não é um spoiler, ele é assassinado brutalmente pela polícia. E a gente sempre anseia pra saber que momento que isso vai acontecer e afim. Vocês vão gostar bastante. É aquele livro que tem muitas frases assim que a gente fica chocada e quer anotar no post-it. Coisas do tipo, na sua cabeça o namoro significava abrir mão dos outros pra ficar apenas com ela. Então você abriu mão dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus parentes, e você fez isso porque gostou da ideia de ser tudo que importava na vida dela. Minha mãe também não se importava de abrir mão das outras pessoas. Vocês se transformaram numa ilha, você aceitou facilmente que o amor não era querer que a outra pessoa fosse feliz, mas sim que ela se apagasse por você, que se anulasse por você. Então é assim... O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Gente, o que é este livro? Eu demorei 8 meses para terminar este livro, porque ele é difícil para um caramba.
O que acontece, gente? É um livro com a escrita super fácil. A Carolina Maria de Jesus, a autora, escreveu esse diário quando morava na favela do Canindé, aqui em São Paulo. Então, retratos de fome, de diversas questões, né, de vulnerabilidade social estão presentes nesse livro. Mas me tocava de uma forma que eu precisei de muito tempo para ir digerindo todas as falas que são tapa na cara. Enfim, e foi difícil pra mim por isso, e se tornou a leitura que me acompanhou durante 2022 inteiro. Inclusive fui na exposição dela em São Paulo, que é magnífica, só me fez me apaixonar ainda mais por essa autora. Saber a realidade em que a gente está inserido no nosso país, que não é só lá atrás, quando a Carolina escreveu este livro, vou colocar a data que foi aqui, mas também atualmente. Esse livro, ele é um ciclo sem fim no Brasil. Então é uma obra atemporal, que é escrita nesse ano, mas que se fosse um diário dela atualmente, a gente iria falar, é isso mesmo, não mudou nada. Um sapateiro perguntou-me se meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever sobre a realidade. Kindred. Bom, coloquei lá um Reels no Instagram sobre Kindred e muitas pessoas comentaram. Os principais comentários era tipo, o porquê que eu vou ler uma história como essa, né? Basicamente, uma personagem que vive nos tempos atuais, ela é levada de volta para um período em que a escravidão é legal, né? Ainda existe. E aí lá, né, sendo uma pessoa negra, a sociedade atual daquele período a enxerga como uma mulher escravizada, já que ela é negra. E o que eu mais gosto nesse livro, além da própria autora, que é uma referência para a ficção científica, mulher negra maravilhosa, conhecida aí como a dama da ficção científica, né, a Octavia Butler. Este livro, ele me faz pensar sobre as relações raciais complexas, principalmente pensar na branquitude. Por que eu falo isso? A Dana, essa personagem negra, ela é levada dos tempos atuais lá para a escravidão, mas o marido dela, que é um homem branco, também é levado de volta para os tempos de escravidão. E é interessante observar como os dois vão tratar aquele período e, é claro, ser tratados, né? O homem branco, você já imagina, vai ser tratado ali como senhor e tudo mais, né? Até mesmo possuidor dela, né? Como condição de escravizada, e ela vai ser vista ali como escravizada. Mas não é só a forma como as pessoas veem eles, mas também a forma como eles dois vão ver aquela sociedade. E esse marido da Dana, que é um homem branco, ele vai começar a relativizar a condição da escravidão. Tipo, isso nem é tão ruim. E, enfim, ela fica falando, como assim não é tão ruim? Não tem moradia, não tem comida, olha isso. Ela fica, tipo, muito puta com ele, claramente, né? E eu acho interessante ver esse homem branco relativizando essa condição de escravidão, porque atualmente a gente ouve muitas pessoas brancas falando mas, pô, não existe racismo, que negócio é esse de racismo? Já teve lá na época da escravidão, mas hoje não tem. Hoje, muitas pessoas brancas relativizam a situação que as pessoas negras, né, vivem, né, de falar, olha, o racismo existe sim, essas barreiras aqui no mercado de trabalho, piriri, pororó. E aí, quando o homem branco vai pra condição que é essa pior que dizem hoje, né, que não existe racismo, já existiu lá no passado quando tinha escravidão. Quando um homem branco vai pra lá, aí também não existe mais essa condição degradante da sociedade aí racista. Misericórdia, né? Eu fiquei bastante emocionada, na verdade, quando eu li esse livro. Que é o Quando Me Descobri Negra, da Bianca Santana, jornalista maravilhosa. Não sei se vocês conhecem, por isso vou pôr a fotinho dela aqui. E ele é um livro dividido em 3 partes. A primeira são histórias que contaram pra ela sobre questões raciais e de gênero, relatos muito pesados. Depois, a vivência dela e depois as que ela inventa. E são histórias curtinhas, ó. São histórias curtinhas, tipo essa, Nem Tudo é Preto. Aí acaba aqui, aí vai vindo outras histórias. Histórias muito bem elaboradas, muito bem escritas. Vou contar uma de cabeça aqui pra vocês. Ela chega numa universidade, tá ali ligando os equipamentos dela de trabalho, né, pra dar palestra, né, uma faculdade pública, bam. Aí um cara chega nela e fala assim, escuta, você trabalha aqui? Aí ela fala assim, não trabalho aqui. Aí ele, por que você tá mexendo então nesse computador aí? Aí ela olha pra ele, ele olha pra ela e ele fala, você é a Bianca Santana? Aí ela, tipo, foi um episódio ali de racismo. Então são histórias como essa que a gente vai conhecer nesse livro. Escritas que eu mais gostei e li assim num soprinho e falei, meu Deus, que interessante conhecer esse livro e essa obra dessa jornalista e escritora.
Sabe quando a gente assiste Pantera Negra, A Mulher Rei e fica pensando, meu Deus, que representatividade, que força, que melanina. Gente, tudo isso também acontece no Brasil. A gente tem os nossos heróis nacionais e a gente precisa conhecer. E esse é um ótimo livro, né? Angola Janga, uma história de Palmares, para conhecer os nossos heróis e para conhecer de forma brilhante, porque eu amo essa história, eu queria engolir essas páginas, né? É uma HQ da história do Quilombo de Palmares, onde a gente conhece então aí a história do maior levante escravo negro da América. Gente, vocês têm ideia disso? Então eu acho que a gente precisa evocar um pouco mais da nossa história, coisas que a gente geralmente não aprende na escola. Isso aqui, sério, é uma história brilhante. Gente, é isso. Esse ano eu espero ler muito mais. Inclusive, vou mostrar rapidamente os que eu mais quero ler esse ano, que estavam paradinhos. Esse aqui eu sempre quis ler. Eu peguei emprestado, né? O Parque das Irmãs Magníficas. Comprei recentemente um livro que eu queria ler há muito tempo, assim, depois que eu vi ela em Mulher Rei e How to Get Away with Murder, é uma série que eu amo também bastante, com a Viola, então quero ler o livro dela, Em Busca de Mim. Outro livro que quero ler bastante, já que amei a escrita da Octavia Butler, Semente Originária, que eu acho que é uma trilogia, uma duologia, não me recordo, mas quero ler bastante ainda este ano. E 2 livros que estão parados há séculos na minha estante, um é o Sula, deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí. Ele é da Tag, bem bonitinho, o Sula. E o outro que eu amo a sinopse e sei que vou amar também é o romance Tudo de Bom Vai Acontecer, que eu também quero super, super, super ler. Enfim, é isso, é só isso, né? Um vídeo de milhões de horas. É só isso, gente. Não deixem de se inscrever nesse canal, curtir, comentar. E é isso. Um beijo.